Aí, estamos aguardando o nosso convidado, Sérgio Pascoal. Que bom ter você aqui, Sérgio. Luiz, é um prazer imenso encontrar você também aqui, num tema tão importante que você, para mim, é uma referência, uma grande referência. Imagina. Preciso falar um pouquinho para apresentar o Sérgio. Ele é médico geriatra. Hoje ele está fazendo um trabalho muito legal num canal do YouTube, que é o que rola na Geronto, né? O Sérgio tem uma participação importante na minha formação como geriatra. Foi um cara que me ensinou muito da parte humana do cuidado. É uma das pessoas que eu considero como que mais compreende o envelhecimento em si mesmo, né? Na sua questão ontológica, assim, na história. E foi um dos grandes motivadores de eu seguir aí, entendendo um monte de coisas sobre isso. Obrigado por tudo, Sérgio. Imagina, Luiz, eu quero dizer para todos que isso é uma via de mão dupla. É Que bom. impressionante quando vocês entraram na residência, que eu já estava lá, né, como assistente, como vocês trouxeram coisas para as quais às vezes eu nem estava ligado, algumas preocupações. Isso também me chamou a atenção. E eu aprendi muito. Foi um ano de grande aprendizado para mim como pessoa e como profissional. A convivência que eu tive com vocês, com toda aquela turma também que estava ali naquele momento da geriatria, mas vocês que chegaram, você, Ana Cláudia, foram pessoas que me transformaram, com certeza. Que bom ouvir isso. Então é recíproco. Hoje nós temos, então, um convite interessante, né? Conversar um pouquinho sobre essa história da espiritualidade e o envelhecimento, né? Que é o envelhecimento tem tantos desafios, né? E aí eu queria começar ouvindo você um pouquinho, assim, tua perspectiva, né, dessas duas coisas, né? A espiritualidade, o envelhecimento. Como que você tem refletido sobre isso na tua vida, na tua experiência com os idosos? Então, Luiz, você sabe que eu, inclusive, na minha vida, eu queria ser padre. Né? Eu fui para o seminário. Né? Eu tinha uma noção, meus pais muito religiosos, né? E eu morava em Minas também, uma coisa extremamente religiosa. E eu, na verdade, eu queria ser papa. Uau! Eu era um pouco uma fantasia muito engraçada. Mas aquilo me fascinava, tudo aquilo, e a religiosidade daquele tempo, com as músicas, com aquelas cerimônias maravilhosas, aquilo me chamava muito a atenção. E eu de fato queria alguma coisa, né? Fiquei 6 anos, né? E aos poucos eu fui percebendo que não era a minha vocação, exatamente não era a minha vocação. Para mim aquilo foi um motivo, né, de desejo, né, lá na adolescência. Imagina, eu tinha 10 anos, 9 anos, né, quando eu decidi isso. E quando foi chegando lá pelos 14, 15, estudando e lendo e até meditando bastante, eu fui percebendo que não era a minha vocação. Eu tinha outra vocação, né? Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi que estava passando daquela espiritualidade daquele tempo, né, do latim, etc., para o adornamento do João 23. E aquilo me chamou muito, né, o adornamento. Como que nós devíamos introduzir a espiritualidade e a noção nos dias de hoje, não ficando apenas pensando no mundo futuro, que um dia, quando eu morrer. Isso, para mim, foi uma... Tanto que o Papa João 23 é um ícone para mim até hoje. Né? E eu resolvi, né, seguir uma coisa que me chamou a atenção, que era fazer medicina. Né?
Isso para mim foi muito importante. Meu pai era médico, né? E isto me levou a entrar aos poucos na geriatria, né? É um caminho que foi natural, não natural que eu digo das minhas reflexões, né? Porque eu passei a entender e trabalhar com essa fase da vida era muito importante, porque era uma fase da vida que às vezes não era valorizada e que a gente precisava transformar essa fase da vida em algo que valesse a pena. E isso me moveu para a geriatria. E mais que a geriatria, me moveu para a gerontologia. Gerontologia. Porque eu percebi que na geriatria você não pode ser, né, alguém sozinho, porque a vida humana é muito imensa, as dimensões da vida humana são inúmeras. Sim. E não adianta só focar numa particularidade do físico, por exemplo, ou nos agravos da saúde, que eu vou resolver essa parte da vida, a velhice, de jeito nenhum. Eu tenho de pensar no indivíduo como um todo, numa questão integral. E não só integral dele mesmo, mas integral com a natureza. Com a natureza. E integral com o cosmos. Quer dizer, nós estamos no mundo, né? Acreditemos ou não acreditemos que existe um Deus, né? Existe uma divindade, mas nós estamos no mundo e temos de nos integrar nesse mundo completo. Então, tem todo um cosmos, uma coisa impressionante, né? A humanidade está na Terra, mas e o mundo, que é imenso, né? Que forças regem esse mundo? Isso me moveu também a perceber que eu tinha de juntar com as pessoas, juntar com os outros pensamentos, juntar com os outros saberes que iam explicar o envelhecimento. Não era só o clínico. Só a medicina, né? A medicina. Não. As outras ciências também tinham de estar entrelaçadas para a gente entender essa fase da vida, e pelo menos para quem não acredita numa vida futura, é a última fase da nossa vida. Sim. E ela tem de ser a mais importante. Ela tem de ser o coroar de tudo que você foi construindo durante a vida. A velhice tem de ser algo que nos leve, né, a uma completude, tanto pessoal quanto uma completude social, uma completude cósmica. Porque você vai entendendo, à medida que você vai vivendo, que a vida é impressionante. Aliás, é o maior dom que a gente tem. E ela é impressionante. E ela tem seus mistérios, mas a gente tem de estar junto, em comunidade, para influir numa direção dessa vida para um mundo melhor. Então, é em conjunto, é em equipe. Isto, para mim, a gerontologia me completou. Então, mais que geriatra, eu me sinto gerontólogo. Sim. E essa era exatamente a lembrança que eu tenho do seu ensinamento, essa dimensão que vai além da medicina, né? Mas pelo que você falou agora, eu gostei muito dessa imagem do coroar, né? A fase da vida, independente do que você acredita, se existe ou não depois alguma coisa, mas essa tem que fechar, né? Uma história, né? Uma biografia tem que ser fechada ali, né? E esse conceito de que tem uma relação do indivíduo com a biografia dele, com o cosmos e com as pessoas, né? Isso para mim faz um sentido espiritual muito bom. Eu queria que você falasse mais dessas instâncias da... Então, porque, na verdade, eu sou uma pessoa que, durante a minha vida, eu fui muito mais pro objetividade do que para as coisas de ficar me questionando de onde eu vim, para onde vou. Eu tive muito... Aliás, é a questão do adornamento, né? Eu fui
eu fui aprendendo lá no Concílio Vaticano II. E eu fui percebendo que o importante na vida é você ir construindo valores. Porque a gente, na verdade, a gente tem alguma missão nesse mundo, nesse universo. Isso eu acredito. Cada um de nós tem uma missão. E você tem de se desenvolver como ser humano, né, junto com os outros, para transformar esse mundo e deixar esse mundo melhor para as gerações que vêm a seguir. Então, eu fui percebendo que a gente tem de construir durante a vida algo que são valores, que são, como eu diria, grandes valores mesmo. Valores, Né? valores. Valores. Que este é o importante, esse é o grande legado da nossa vida, da vida de cada um. Eu tenho de ir me desenvolvendo como ser humano, entendendo as perdas e os meus defeitos, procurando ir aprimorar nisto, sabendo lidar com as mudanças que vão acontecendo de papel, mudanças de corpo, mudanças de pensamento, etc. Saber lidar com isso, lidar com as perdas, entender que esse desenvolvimento, cada fase que a gente vai passando, a gente deixa para trás perspectivas e assume novas perspectivas. E esta coisa, esses valores que a gente vai agregando, tem que ser esse legado. É um legado de ideias, é um legado de valores, é um legado de princípios, vamos pensar assim, de propósitos de vida até, né? Propósitos de vida. Não é um legado financeiro, até a gente deixa alguma coisa material, etc., mas não é o importante. Né? Eu tenho de passar para os jovens esses valores fundamentais do ser humano. Né? Por exemplo, a importância da vida, né? Esse dom imenso, o maior bem que nós possuímos, o maior dom que temos. A vida é uma dádiva maravilhosa, né? E que é preciso, e eu acho que isso eu tenho muito, e eu aprendi com os meus pais, a gente tem de encarar essa vida com uma alegria de viver fantástica. A vida é fantástica, tem que ser uma coisa espontânea. Eu tenho de, nessa alegria, aproveitar cada momento da vida da melhor forma possível que der, né? Mesmo quando tiver uma adversidade. Encontrar na diversidade o valor da vida e não ficar nem na lamúria, nada disso, ir para frente nessa alegria de viver, porque a nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem uma razão de ser, tem um objetivo. Então, eu, muito mais do que ficar me indagando por que eu estou aqui, né? De onde eu vim, nada disso, é muito mais importante indagar para que eu estou aqui. Para que eu estou aqui? Qual que é a minha missão? Mesmo que esse mundo seja virado de ponta cabeça, uma pandemia, né, que nos assola, para que eu estou aqui? Para quê? Qual que é a minha missão? E aí, além de tudo, eu tenho de passar nessa alegria e nesse legado para as gerações que vêm vindo, eu tenho de passar algo, de olhar para trás e dizer para todos, olha, a vida valeu a pena. O que eu fiz até aqui valeu e eu quero ir mais para frente. Porque para valer a pena, para mim, tem de ajudar a construir um mundo melhor. E se eu tiver essa noção que eu ajudei, por pouco que seja, eu tenho uma coisa que é muito importante para sentir satisfação com a vida, que é o que se chama na psicologia de senso de eficácia. A gente tem de olhar para a nossa vida, ver o que a gente fez, os valores que agregou e passar isso para as gerações que virão. Né? Isso, se a gente consegue isso, a nossa eficácia como seres humanos dentro desse mundo, desse cosmos, ela está sendo boa. Né? E a gente não pode ter medo de compartilhar. Né? Compartilhar saber. Né? Tem gente que fica segurando, né? Conhecimento. E todo mundo tem de saber tudo aquilo que a gente foi agregando, a gente tem que ter a dádiva de passar para o outro. É um ensinar, eu ponho ensinar entre aspas, porque na verdade é dupla via. Dupla via, né? E eu ensino e aprendo na hora que eu ensino, o outro está me ensinando, tá certo?
E que eu acho que essa geração que vem, os filhos, os netos, os mais jovens, eles têm que ser melhor que nós. É isso que é o meu objetivo. Não, Perfeito. não importa. Quando eu Esse vejo é o legado, né? Não é nem um esse é legado cultural, intelectual, mas é ter essa possibilidade de que eles alavanquem, né? De um jeito, né? exato. E que sejam melhores que eu. Sim. Entendeu? Eu não fico naquela, ai meu Deus, olha, ele sabe mais que eu. Não, ele tem de saber mais que eu tenho de ajudar com que ele saiba mais do que eu. Confirma o seu lugar, né? Na medida que ele sabe mais. Isso. Este é que é o grande legado. Este é o grande legado. Eu tenho dois grandes exemplos na minha vida que foram dos meus pais. Né? Eu acho que isto foi para mim um legado que eles me deram. Né? Eu estou até ficando emocionado. Né? Porque meu pai, né, era médico. Né? E ele me passou uma coisa muito importante: como ser um bom médico. Né? Ele não era um bambambam bam, bam da medicina. Ele Uhum. estudou, ele trabalhava no sul de Minas, mas a forma com que ele se relacionava aquilo foi muito importante para eu perceber o humanismo que ele passava na Humanismo. relação com as pessoas. Era algo que me chamou a atenção. Eu fui aprendendo com ele como ser um bom médico. Não é o que sabe tudo, não é o que é o expert em X ou Y, mas aquele que tem uma relação com o outro, que vai levar para o outro algo de humanidade e, com isso, inclusive, ajudar no Do sofrimento daquela outro. pessoa. Sim. Isso foi maravilhoso para mim, tá certo? Esse ensinamento é um grande legado, eu tenho muito orgulho, né, desse legado que eu tive do meu pai. E da minha mãe eu tenho outra coisa que é fantástica, Luiz. Eu olhar para o outro, o Olhar olhar, o olhar para as necessidades do outro. para as necessidades. Porque minha mãe tinha isso, minha mãe, uma dona de casa, né? Mas ela era uma pessoa que tinha um olhar para os outros, principalmente aqueles que estavam em sofrimento, muito, muito emocionante. Nossa. E aquilo no dia a dia nos ensinava, ela não precisava ficar falando para nós, filho, faz assim, faz assim. Era a gente ver o Era o exemplo, legado por exemplo, né? É assim, por exemplo. por modelo. Exato. Não era um convencimento pelo Pelo modelo, modelo. tá Pelo certo? modelo. Muito mais do que pela palavra. Né? E ela me ensinou uma coisa, que esse olhar para o outro, todo mundo tem defeito, eu tenho. Né? Que olhar para o outro, a gente tem que procurar qualidade no outro. O que o outro tem de bom? Sabe, as pessoas têm sempre um lado bom. E eu procurar o que o outro tem de bom me ajuda nessa relação com o outro Uhum. e nesse desenvolvimento do ser humano. Sim. Como, né? Então, isto minha mãe me ensinou. Então, tem esses meus exemplos, que foram os meus legados, tá O certo? seu E legado, que até, sim, e que até é hoje joia. estão comigo e que eu não posso deixar de falar, e isso também eu quero transmitir para as gerações que vêm, tá certo? Esses valores fundamentais na crença, na vida, no ser humano e na humanidade, sabe? Junto com a natureza. Assim, pegando aqui não sei se você está conseguindo ver algumas mensagens aqui. Eu acho que você sabe isso, mas a tua participação nesse legado da formação de várias pessoas aqui que estão se manifestando, a Angélica e outras pessoas aqui se manifestando no chat, né? Para dizer que assim o seu legado você passou, né? Assim, pelo menos para nós que fomos seus alunos, né? Essa humanidade, esse lugar, né, de ver o outro, era realmente uma das coisas que me marcava muito era você ia sair, você sempre falava, como é? Você falava assim, tchau, até mais, até segunda, bom fim de semana.
Você era o único que fazia isso. Né? É mesmo? Olha, que coisa. Isso era uma coisa engraçado. que me marcava. Olha só, o Sérgio, ele sempre deseja bom fim de semana para as pessoas, né? Bom dia. Quando você estava saindo, né? Isso era uma coisa que me chamava bastante atenção, entre outras coisas, né? Tem uma... E, A Zília aqui fez um comentário agora há pouco sobre essa questão, né, de como os valores hoje estão tão difíceis, né? Ela tem a sensação assim, ela falou, hoje os valores estão se esfacelando, tá muito triste. Requer muito esforço de nós mostrar a beleza da vida como legado, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, né? Assim, porque tudo isso que você está falando para mim faz todo sentido, mas como que está sendo no envelhecimento hoje esse impacto? Assim, a gente tá nesse lugar, o que precisa fazer para chegar nesse lugar? O que você pensa? uma das coisas que eu tenho como um princípio muito importante é aprender a não complicar a vida, né? Não complicar. Não complicar, sabe? Porque o mundo é complexo, né? O mundo é muito complexo, cheio de coisas, e cheio de vontades, e cheio de políticas. Isso é importante, é evidente. Eu acho que as sociedades se movem dessa forma, né? E no embate entre ideias, tal, mas a vida é mais simples, né? A gente, à medida que eu fui envelhecendo, eu fui vendo que, olha, eu posso viver com o necessário, com o suficiente, né? Olha, Eu não preciso de 500 mil coisas ou ter um salário nababesco. Não que não seja importante eu ter um salário, mas, sabe, não precisa ser algo de marajá, né? Na verdade, aos poucos também, se a gente for entendendo que nós somos um nada frente ao universo, né? A gente vai a gente vai se colocando na nesse proporção. é exato, sabe? Nós somos isso, frente a uma imensidão. A nossa verdade é isso, frente a uma verdade imensa. Né? A natureza é muito maior, por exemplo, Muito do que mais. nós. Muito. Né? E por mais inteligentes que a gente possa se achar, né? Aquela frase, eu nem sei quem falou, eu sei que nada sei. Eu Essa só foi, sei por que exemplo, nada sei. só sei que nada sei. Você sabe que Sócrates, isso na minha acho. vida. Como é que é? Acho que foi Sócrates, mas. Eu acho que sim. Mas você sabe que eu, na minha vida, lá quando eu era residente, eu me achava todo onipotente. Né? É uma fase da vida, né, Sérgio? É a síndrome do R1. É uma fase da vida. E aí, hoje, 45 anos depois, Luiz, eu não sei nada de medicina. Nada. Eu sei quase nada. Não é que eu não sei nada, também. Eu não sei Sabe, quase mas. nada. Mesmo estudando esses anos todos e não parando de estudar, a ciência, a verdade é muito maior e cresce muito mais exponencialmente do que eu consigo. Então, este olhar para o universo, olhar para as verdades e olhar para os outros, tá certo? Entendendo que os outros vão compor com o conhecimento deles o meu conhecimento e a gente melhora o conhecimento. Isso é um valor impressionante. Então, a simplicidade, nós temos que cair muito na simplicidade, porque esse mundo está muito, né? Ainda mais com as fake news, por exemplo, esse momento atual, é uma complica desgraça. muito. Né? Complica, e as pessoas no embate, querendo um destruir o outro, um ser maior que o outro, nada. Humildade, gente, humildade. Nada de arrogância. Aliás, uma das coisas que eu fui aprendendo é que mais do que falar é ouvir.
ouvir o que o outro tem a dizer, ouvir a verdade do outro, ouvir a sabedoria do outro, inclusive as das gerações mais novas. Sim. Mais do que ensinar é aprender. Né? E uma coisa que também... Como é que chama a pessoa que falou? Eu esqueci o nome. Que falou o quê? A Zília? É Zília. Sabe, e muito importante nesses valores a gente verificar o que é relevante para nós. Então, O que é relevante? olha lá, então vamos lá, não complicar o que é relevante. Estou anotando. É aprender mais do que ensinar, né? Aprender mais do que ensinar. O que vale, o que vai valer no final é aquilo que foi relevante, aquilo que valeu a pena, aquilo que ajudou a construir, aquilo que deu senso de eficácia, aquilo que fez com que você, de fato, ajudasse a transformar esse mundo para uma coisa melhor. Isto é que é importante. Né? E entender que os outros também têm as suas relevâncias. E respeitar essa relevância do outro. Não achar que a minha relevância é a mais que tem que prevalecer. É. De jeito nenhum. É por isso que ouvir muito, aprender muito. Né? E eu fico até aqui, sei lá, estou falando, parece que eu sou... Você até me fez uma introdução aí, parecia que... Mas, Luiz, é impressionante como eu costumo aprender no dia a dia com todo mundo. Com quem seja, mesmo com o analfabeto. Né? A vida das pessoas ensina para a gente história, tudo. Né? Sabe? E não, é lógico que ler, estudar, isso é muito importante, melhora, né? Ajuda a aumentar o desenvolvimento humano. Sim. Mas saber olhar a vida, o ensinamento da vida das pessoas simples. Né? E você falou isso, eu nunca me esqueço. Eu tinha uma preocupação, até estou emocionando. Eu tinha uma preocupação lá na enfermaria muito grande. Eu tinha de despedir de todos os funcionários quando você foi embora. que trabalhavam com a gente. Eu procurava, eu ia atrás, um a um, do auxiliar de enfermagem, da enfermeira, para falar, gente, obrigado, boa noite, até amanhã. E quando era fim de semana é isso, porque a noção que eu tinha é que aquela equipe, né, inclusive a pessoa que limpava o chão, ela é importantíssima para as ações que eu fazia. Sim. Eu tinha de agradecer aquelas pessoas, eu tinha de agradecer, dizer a elas, muito obrigado. Vocês foram muito importantes no dia de hoje para mim, para eu poder fazer a minha parte. E esse reconhecimento da ação do outro, eu acho que é uma coisa muito importante. Ele é muito, muito importante, porque é aquela coisa da humildade e da não arrogância, sabe? Uau! Não sei se eu respondi. Eu falei tanto. Tem algum, assim, são coisas que às vezes podem ser difíceis, né, para algumas pessoas, né? Por exemplo, simplificar, né? Você falou do simplificar, se colocar nesse lugar de, pera lá, o que é realmente importante, o para quê, né? Isso tudo traz uma força espiritual, né? A simplicidade, o propósito, a humildade, que é essa coisa do ouvir, né? A coisa do aprender com o outro. São todos valores espirituais, mas que a gente está batalhando por isso, né? Mas hoje a sensação que está é que está tudo muito difícil, né? Muito complexo. Acho que por aí que a Zília trouxe. Está comentando alguma outra coisa aqui. Você respeita muito o próximo, é mesmo muito importante isso para um médico. Comentário aqui da Fabi Moreno. Sérgio, é genialidade que transborda amor e gratidão em tudo. Nossa, isso é responsabilidade, isso dá mais responsabilidade. Não, porque você não tem isso como um peso, né, Sérgio? Isso é você. Não.
De fato, não. Eu acho que isso eu trouxe desse legado, né, que eu fui aprendendo dos meus pais, né, tanto no humanismo de introduzir, no cuidado com as pessoas que meu pai tinha. Né, ele era capaz de ficar horas com alguém, se alguém Se precisasse dele, precisasse. se precisasse. Assim como essa generosidade nata da minha mãe, né, de olhar o outro. Isso, para mim, é muito Muito. significativo. E eu queria levar isto para a minha vida. Sabe, uma outra coisa que eu aprendi, Ah, também como legado da minha família, dos meus pais, é o que depois eu aprendi que se chamava resiliência. Hein? resiliência. Eu não. Isso daí eu só vim É saber um nome depois, complicado, resiliência, né? complicado, né? Que até vem da física, né? O quanto que o que é deformado volta, né? Volta. Eu só vim saber dessa palavra anos depois de formado, né? Depois, quando comecei a estudar gerontologia, tá certo? Mas meus pais me ensinaram que a gente tinha de se adaptar, Se que não adaptar. podia se deixar, né, levar e se submeter a um problema e ficar por aí. Eu tinha de saber lidar, eu tinha de superar obstáculos. Eu fui uma pessoa que superou, né? Eu Sim, tive poliomielite com polio. 11 meses, né? Eu fui andar com 4 anos com um aparelho imenso, 8 cirurgias ortopédicas, né? Caramba. E, Ou seja, a e aí, resiliência foi parte da sua vida desde. e, pois é, mas meu pai também era super doente e para ele, Para ele ia em frente, pronto. ele ia em frente. E aquilo nunca foi obstáculo para mim. O fato de eu ter um aparelho, andar com uma dificuldade para correr e para andar, eu nunca me impediu de Nunca, brincar eu na lembro rua. disso. Nada. Meus pais, por exemplo, nunca me levaram de carro para a escola. E a gente ia a pé para a escola. Tinha uma descida, depois era uma subida. Como meus irmãos, eu era igual meus irmãos, eu só tinha um Tipo, tinha um aparelho. aparelho que ajudava, pronto. Isso foi muito importante. Eu aprendi, né, que a vida, né, traz muitas dificuldades. E a gente não pode se deixar vencer pela dificuldade, de achar que não, nossa, não saio mais dessa. De jeito nenhum. Minha mãe falava assim, meu filho, toma cuidado. Sempre há de ter uma solução. Ela pode vir mais tarde, Mais mas cedo. uma solução vai ter. Então, não se desespere. Então, esse enfrentamento das adversidades, foi um legado que eu aprendi na prática. E eu nunca fiquei pensando, por que eu? Porque Por que eu eu tive pólio? Por que eu não posso jogar basquete? Que era uma coisa que eu achava gostaria, legal, né? achava legal. Ou jogar futebol. Por que eu? Porque isso não faz sentido. Isso não me levava a nada. Isso paralisa. Né? Isso não me faz desenvolver como ser humano. Será que a gente pode Eu, dizer eu que o. tinha que pensar uma coisa. Aliás, depois eu vi que era Viktor Frankl, né? Não é É o para para quê. quê? É o para quê. Exato. Então, assim, o porquê é como se o porquê congelasse você, na realidade, e É o para quê te impulsiona para sair dela. para sair. Né? E mesmo com a dificuldade da mobilidade, o que eu posso fazer, Sim, né, para essa vida ir para frente? O sim, que eu posso fazer com toda essa dificuldade para eu melhorar? O que eu sim, posso fazer para ajudar o outro? sim, sim. Entendeu? Então, isso ficou incorporado desde pequeno. Então, eu saía para a rua com aquele aparelho, eu nem lembrava. A lembrança que eu tenho nunca foi uma questão, aquela que você tinha ainda uma órtese, né? Quando você estava lá no HC, e assim, aquilo nunca foi uma questão. Eu lembro você Não, de mochilinha, que você, acho que, não sei se você ia ou você vinha da natação todo dia. eram 2 vezes por semana. Ah, Eu ia 2 vezes por semana à natação na hora do almoço.
Isso, por ano. então, você ia para a natação com a mochilinha. Mochilinha, isso. E voltava, porque eu nadava e tinha de E tinha que voltar. voltar, isso, Onde você vai? Ah, eu À vou tarde, para minha aula de natação. Pô, é, você nada, cara. ó, Luiz, tem 30 anos que eu parei de nadar, depois que a vida foi, né? Aham. Mas eu faço exercício todos os dias, porque É. se eu não fizer Então, exercício, a minha mobilidade cai muito. cai, né? Eu digo para os idosos, olha, vamos lutar para não ter muita dependência, vamos Vamos fazer lá. capacidade funcional. Se eu não faço, eu não dou credibilidade. Eu tenho que Perfeito. fazer. E é isso. Então, eu tenho que me cuidar, né, para cuidar do outro, né? É, exatamente. E quando eu falo alguma coisa para a pessoa, geralmente o que eu falo, eu faço. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Muito importante, porque é diferente você tentar colocar, introduzir uma estratégia, por mais que seja uma estratégia de promoção de saúde, se você não faz, a sua fala, né, não dá credibilidade. A nossa linguagem corporal é muito mais forte Muito que a mais. linguagem física. O meu olhar, eu sou tão transparente que quando eu não gosto, todo mundo entende que eu não gosto. Não tem como, eu não preciso falar assim, eu não gostei. Na hora, meu semblante muda. Muda. E é impressionante. As pessoas falam isso, mas vai. Sim, sim. Se bem que é muito raro, eu lembro poucas cenas suas de você ficar contrariado. E geralmente tinha alguma quebra de valor humano. Isso me deixa fulo. Quando eu percebo algum valor, e não precisa ser comigo. Não é com você, não. É com o outro, eu tô falando. Se você percebia uma quebra de valor humano em algo que estava acontecendo, era a hora que você saía que nem um... Isso para Era mim muito marcante. é inaceitável. Eu não consigo ver alguém, por exemplo, desdenhar de uma pessoa porque ela vamos dizer, ela não é rica. Ela tem uma função considerada inferior. Eu nunca, sabe, eu vou contar uma história que eu estou lembrando agora. Eu me aposentei na prefeitura. Eu fui num quartinho em que as pessoas da limpeza, do serviço que limpava aquele prédio inteiro, eles tinham um quartinho pequenininho, sem janela, onde eles iam para descansar, comer e descansar. Eles chegavam antes da gente e saíam depois da gente. Eu fui lá, eles estavam reunidos, era a hora do almoço, tinha muita gente, e eu fui lá agradecer por todos aqueles anos que eles tinham feito. E isso, eles se assustaram. Sim, imagino. E a moça que limpava o meu andar, depois ela veio me falar, o doutor, nunca teve isso. Nunca teve. O senhor que veio lá. Nunca ninguém foi lá. Porque se eu vejo que alguém despreza uma pessoa dessa, isso me machuca. Porque eu vejo, é ser humano, né? É um ser humano. Sim. E se a gente não der valor ao ser humano, a gente vai dar a quê? Né? E mais, já falaram aí, eu acho que as pessoas, esse mundo está muito, você falou também nisso, está muito egocentrado, né? E eu começo a pensar como é que vai ser eu, como é que eu faço, como é que eu consigo, por que não nós? Que é essa troca, né? E que também não é o você, né? E esquecer do eu, né? Que às vezes também aparece uma questão assim, a pessoa fica em função do outro e não se cuida e não... É o nós, né? Não, porque isso é até besteira, porque se eu só faço... Os cuidadores, né? Às vezes eu fico cuidando, naquela super cuidado, esquece de si, não se cuida. A qualidade do cuidado
cai Cai. vertiginosamente. Não consegue. A pessoa tem de ter uma autoestima, isso faz parte. Para eu estimar o outro, eu tenho primeiro de me estimar. Eu tenho de gostar de mim. E para gostar do outro e do mundo. Se eu não gosto de mim, o cuidado, o amor é de qualidade inferior. Então, é um nós mesmo, um nós em que você se valoriza junto. Se valoriza junto. Ótimo. Né? Uau! Não sei, falo muito. Não, mas é isso mesmo. Mas, ô Luiz, sabe Glenda, uma coisa? Olha, você lembra da Glenda? Marcam minha geriatria no nascimento dela, nos corredores e ensinamentos encaminhamentos do HC. Olha lá, o pessoal se manifestando. Nossa, você veio aqui com suas questões para ser um ponto de referência onde quer que você esteja. Nossa, obrigado. Obrigado. Obrigado mesmo. Sérgio. Porque, gente... Oi. Não, pode falar. Não, só uma coisa. Uma das coisas mais maravilhosas que eu tive de experiência naquela enfermaria foi de perceber que a gente só fazia discussão do caso entre os médicos. E por que se eu valorizo, se eu digo que é uma equipe gerontológica, por que na hora de discutir um caso, o nutricionista, o enfermeiro, o físio, o TO, o auxiliar de enfermagem não tem de dizer o que ele fez, o que ele vê, qual a avaliação? Não tinha sentido e criar uma discussão em equipe, uma discussão de caso da equipe. Foi uma experiência. Nossa, como foi bom para a minha vida a valorização da equipe aqui. Sim, e eu herdei essa reunião. Eu acho que sim. Quando você saiu, eu herdei essa reunião, né? E eu olhei e falei assim, o que eu faço aqui, né? Era o Sérgio que comandava isso aqui, né? E aí foi ali onde eu fui desenvolvendo muito essa coisa do ouvir, né, a equipe, né? E que vinha do que você fazia antes, né? De ouvir a equipe e tentar, né, trazer essa diversidade, né, de experiência que é o ser humano, né, que é multidimensional, não dá para fechar numa coisinha. Sérgio, a gente vai encaminhar para o nosso encerramento, infelizmente, e aí eu preciso fazer uma pergunta para a gente tentar fechar um pouco, se é que é possível. Você já deu várias chaves aqui que eu acho que são fantásticas, a gente pensar o envelhecimento nesse aspecto, né, da troca, do ensinar e aprender, do simplificar, né? Tem bastante coisa que você falou importante. Mas se a gente for pegar e pensando no envelhecimento, né, nesse caminho aí da última fase da vida, qual seria o espírito que a gente deve guiar a gente nesse processo do envelhecimento? Você conseguiria sintetizar qual que é esse espírito? Eu acho que é passar para as novas gerações, as gerações que vêm, o valor da vida. Mostrar que a velhice pelo menos nessa terra, né? Tem gente que acredita em outras, mas pelo menos aqui é a nossa última etapa. E essa última etapa tem de ser significativa. Tem de valer a pena para a pessoa, para a família, para a sociedade, para o cosmos, para a natureza. A nossa vida tem de ter um sentido frente a esse universo inteiro. E não é só um ensinamento que eu vou deixar por escrito, não. Eu tenho de, inclusive, entender o ensinamento que vem, por exemplo, daquele idoso super frágil que está lá no leito, que era analfabeto. O que ele fez na vida? O que ele pode nos ensinar? Se ele chegou até ali, algo ele fez. E ele tem algo a nos ensinar.
Então, esse entendimento do que as pessoas vão construindo na vida, resgatar isto na velhice e perceber que valeu a pena, tá certo? E que valerá a pena ainda, não sei quantos dias, quantas horas eu ainda vou ter, né? É uma coisa fundamental. Eu acho que isso dá uma sensação de bem-estar importantíssima. Essa satisfação com a vida, ela vem muito entre tudo aquilo que a gente tentou construir, né, e aquilo que a gente de fato construiu. Se a distância entre o desejado, o planejado, for pequena com o realizado, a gente vai ficar muito satisfeito. Se a distância entre o desejado e o idealizado for muito grande entre o que eu consegui realizar, eu também poderei ficar satisfeito se o que eu realizei for as coisas mais relevantes e importantes para a minha vida e para a vida dos outros. Mesmo se eu não tiver realizado todos os meus sonhos que eu fui tendo a vida inteira. Isto é fundamental. A velhice tem de ser este momento de olhar para trás e ver. E tentar chegar nessa completude do processo, né? Sim. E não se desesperar porque não fiz tudo que eu queria, tudo que eu tinha idealizado. Às vezes o que você queria estava dentro daquele complicado, inclusive, né? Exato. E pode ser, mas se eu resolvi, se eu realizei os mais importantes, os mais relevantes, tendo ajudado a contribuir para o desenvolvimento dos outros e do mundo e da natureza, vai estar mais próximo disso. Exatamente. Valeu a pena. E isso é importante. Eu tenho de morrer com essa sensação de que valeu a pena. Tem que morrer com a sensação de que vale a pena. Ou seja, o envelhecimento tem que convergir para esse lugar. Sim, sim. E a gente ouve isso de alguns idosos, né? E sabe, minha avó falava uma coisa. Minha avó paterna falava assim, meu filho, é morrendo e aprendendo. Morrendo e aprendendo. Muito bom. Se a gente aprende em todos os momentos da vida. E essa é a coisa legal. Então, não interessa quanto tempo eu ainda tenho de vida. Não interessa. Mas em cada momento, aproveitando cada momento da vida e fazendo isso, para mim, eu direcionando por uma sensação de eficácia e de que eu estou ajudando o mundo a ser um pouco melhor. Mesmo se eu não conseguir fazer tudo. Sim. Sérgio, muitíssimo obrigado por mais essa aula de vida, do que é ser um ser humano. Em primeiro lugar. Obrigadão. Eu que agradeço, Luiz, e agradeço a todos os que estão aí nos ouvindo e dizendo que aprendi com todos. Sim. Eu também continuo aprendendo com todos. E continuo ensinando. Eu que vou dizer para vocês, né? Muito obrigado. Eu devo obrigação a todos vocês. Muito obrigado. Sérgio, brigadão, viu? E para quem quiser acompanhar o canal, né? O que rola na Geronto, tá no YouTube, tá no Instagram também? Sim. Opa! Beijo e abraço para você. Falamos mais. Muito obrigado. Até. Gente, muito obrigado. Até o próximo, daqui 2 semanas. Até mais. Até mais.